Passo a palavra ao Estado da Flórida para as alegações de abertura. Com a permissão do tribunal. All right, Diffler. Advogado. O bairro Sanctuary em Jacksonville Beach, Flórida. É exatamente o que o nome sugere. É um pequeno enclave residencial com casas bonitas, carrinhos de golfe e barcos nas entradas das garagens. Mas na noite de 16 de fevereiro de 2022, o bairro Sanctuary foi tudo, menos um refúgio para Jared Brightigan. Em vez disso, a Sanctuary Boulevard South foi o local de sua execução. O Jared tinha acabado de deixar 2 filhos que tinha com sua ex-esposa, Shanna Gardner, em casa dela em Marsh Inlet, cerca de 4 quilômetros ao norte do que seria o local de sua morte. Sua ex-esposa, a S.R.A. Gardner, morava lá com seu novo marido, Mário Fernandes. Jared deixou seus filhos e estava a caminho de casa, em Nocatay, onde morava com sua nova esposa, Kirsten Brightigan, e suas 2 filhas. Uma de suas filhas, A pequena Bexley Brightigan, de 2 anos, estava no carro com ele. minutos depois de deixar os filhos da senhorita Gardner em segurança na casa dela, Ele chegou a Sanctuary Boulevard South. onde havia um pneu caído na estrada. Uma rua residencial escura, cercada de árvores dos 2 lados, com 2 meios fios altos de cada lado, mão única para o sul, uma fileira de árvores e mão única para o norte. Ele colocou o veículo na posição de estacionamento Liga o pisca-alerta. e saiu do carro para mover o pneu. Uma figura saiu da escuridão com uma arma de fogo e disparou 4 balas de 10 milímetros, 2 das quais atingiram o veículo, o compartimento dos passageiros, a poucos centímetros de onde a pequena Bexley Brightigan, de 2 anos, estava presa em sua cadeirinha. 2 dessas balas atingiram Jared Brightigan. Ele acabou de bruços no asfalto daquela estrada fria e escura. Ele ficou lá e Bexley Brightigan continuou presa na cadeirinha do carro. Assento projetado para mantê-la segura agora prendia, incapaz de se mover por quase 7 minutos até que alguém chegasse. Devido aos seus ferimentos, Jared não conseguia se levantar e não conseguia alcançá-la. O pior pesadelo de qualquer pai ou mãe. Morrer sem saber se alguma daquelas balas tinha atingido sua filha. Morrer sem saber se ela estava segura. A pessoa que atirou em Jared desapareceu na escuridão da noite. Não havia testemunhas além de Bexley. Nada. 7 minutos depois daqueles tiros, os veículos começaram a se acumular atrás do carro parado de Jared. 2 pessoas, Shane Borja e Janelle Cruz, estavam passando pela área. Eles saíram do veículo e se aproximaram do carro de Jared, que estava com a porta do motorista aberta e o pisca-alerta ligado. Shane viu o carro, o pisca-alerta e Jared deitado de bruços no asfalto. Tipo, poderia ser um acidente de carro, até ver todo aquele sangue e até ver Bexley na cadeirinha. Ele soltou o cinto dela, tirou ela do carro e levou para a janela. Apesar de ter apenas 2 anos e meio, Bexley era uma criança articulada e inteligente. Apesar de ser uma noite quente para fevereiro, ela estava tremendo. Ela disse para Janelle: aconteceu com meu papai. Eu ouvi estrondos altos. Meu papai está machucado. Meu papai está no chão. Ela perguntou: a polícia vai ajudar meu papai? Bem, a polícia chegou e, infelizmente, eles não puderam ajudar Jared. Antes das 20 horas do dia 16 de fevereiro, Jared Brightigan morreu de bruços naquele asfalto na Sanctuary Boulevard. Não foi por causa de um acidente de carro, mas sim de um assassinato premeditado. Uma emboscada contra um alvo específico. Uma emboscada tática planejada com um pneu na estrada, um lugar escuro onde ninguém veria, ninguém saberia
e ninguém conseguiria ligar aquilo aos responsáveis. Por um único propósito, para matar Jared Brightigan, um assassino nas sombras que foi escolhido, contratado. Aliciado para esse fim. E então desaparecer na noite. Não há nenhum vestígio de que ele esteve lá, nenhuma ligação com Jared, além de ter sido a última pessoa que ele viu na Terra. E nenhum rastro que leve até as pessoas que planejaram e financiaram o assassinato de Jared. Os arquitetos do assassinato de Jared Brightigan pretendiam que fosse o crime perfeito. E quase foi. Não havia testemunhas, mas havia um olho eletrônico. Uma câmera de vigilância a 2 casas dali conseguiu capturar uma figura ao lado do carro de Jared e o último dos 4 disparos. Essa câmera capturou essa figura, atirando aquele último disparo, depois andando e então correndo para fora do quadro. Agora, estando aqui neste tribunal 4 anos e meio depois, parece óbvio, nem precisa dizer, que isso foi uma emboscada, que foi um ataque direcionado. Mas naquela noite, isso não era tão óbvio. Policiais do Departamento de Polícia de Jacksonville Beach responderam ao chamado. Eles eram jovens. Eles eram inexperientes com homicídios. Homicídios geralmente não acontecem em um bairro como Sanctuary ou em Jacksonville Beach, para falar a verdade. E certamente não o homicídio de um homem com seu filho no carro em uma estrada escura. O que vocês vão ouvir é que eles começaram uma investigação que durou anos. Eles usaram tecnologia de ponta e também o trabalho policial tradicional, batendo de porta em porta. Um homem é executado na frente do filho por um fantasma na escuridão. O que ficou claro naquela noite, porém, foi que a maneira e o método da morte de Jared não eram compatíveis com o assalto. E a aliança de casamento de Jared, seu Apple Watch, seu celular, seus cartões de débito, estava tudo no local. Bexley não sofreu nenhum dano. Esse vídeo, o áudio dos tiros e as imagens daquela pessoa andando calmamente e depois correndo para fora do campo de visão não mostraram nenhuma discussão. Nenhuma voz foi captada. Não havia nenhuma indicação de um incidente de fúria no trânsito. Então, tinha aquele pneu. As imagens de vigilância de que falei mostrou que antes da morte de Jared, minutos antes, o tráfego estava passando livremente por aquela área, o que significa que o assassino colocou aquele pneu na estrada segundos antes de Jared Brightigan chegar lá. O pneu era uma armadilha. Aquela estrada em Sanctuary, diferente das outras, com aqueles 2 meios fios altos e a mata dos 2 lados. Bem escura. Porque naquela época, Sem queneiras, sem estabelecimentos comerciais. e nenhuma casa nas proximidades imediatas daquela estrada. Poucos metros do acesso a J. Turner Butler. Tão escuro. Colocar um pneu na estrada desse jeito praticamente garantiria que alguém teria que parar e tirá-lo do caminho, em vez de arriscar passar por cima daqueles meios fios altos com aquelas árvores dos 2 lados. O pneu era a armadilha para fazê-lo parar, para fazê-lo sair do carro, para deixá-lo vulnerável e exposto. Aquele pneu foi tão a arma do crime na morte de Jared Brightigan quanto a arma de fogo que disparou aqueles tiros. Bom, a gravação das câmeras de vigilância da polícia, a figura na noite, o áudio de uma sequência de tiros, bang, bang, bang. Constante, consistente. Tudo isso junto naquela noite fez a polícia perceber que o que estavam enfrentando ali não era algo aleatório. Isso foi intencional. Esse assassinato foi pessoal. Então, a pergunta da polícia naquela noite era: quem no mundo queria Jared Brightigan? Quem tinha um motivo? Queen se beneficiaria com a morte dele? E ao longo dos anos de investigação, essa resposta e o motivo pelo qual todos vocês estão aqui no tribunal hoje, Shanna Gardner, sua ex-esposa, e o novo marido dela, este réu, Mário Fernandes. Como a SRA, o Israel disse a vocês na semana passada, durante a seleção do júri, o estado da Flórida acusou Mário Fernandes de 2 crimes.
assassinato em primeiro grau, homicídio premeditado e solicitação para cometer um crime capital. Agora, cabe ao Estado da Flórida provar essas acusações além de qualquer dúvida razoável. Nós aceitamos esse fardo? Faremos isso ao longo da próxima semana e meia, apresentando provas na forma de documentos e depoimentos de testemunhas. Vocês receberão as instruções do tribunal sobre a lei. Vocês têm mais uma coisa tão importante quanto essas duas, que trazem com vocês para esta sala e para a sala de deliberação. Isso é o seu bom senso. Vocês perceberão muito rapidamente o mesmo fato que aqueles investigadores perceberam anos atrás. Ninguém no mundo realmente queria Jared Brightigan morto. Ninguém no mundo realmente se beneficiou com a morte dele. Ninguém no mundo realmente tinha motivo para matá-lo, exceto Gardner e Fernandes. Um pouco de contexto. Shanna Gardner e Jared Brightigan se casaram muito jovens após um namoro rápido. Ambos eram membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que vocês talvez conheçam como Igreja Mormon. Eles se casaram, tiveram filhos gêmeos, mudaram-se de Utah, viveram em vários lugares do país e acabaram em Jacksonville, Flórida, porque um dos filhos tinha um problema cardíaco e precisava viver ao nível do mar. Jared era muito religioso. Ele queria criar os filhos na igreja. Em algum momento, durante o casamento, a SRA. Gardner começou a questionar sua religião. Ela queria deixar a igreja. Ela não queria criar os filhos da mesma forma que foi criada na igreja. Eles tinham conflitos. Ele se divorciou. E depois de algum tempo, a amargura daquele divórcio nunca passou. A relação entre os dois continuou muito amarga, apesar de ambos terem se casado novamente depois. Jared Brightigan se casou novamente com Kristen Brightigan em 2017 e Shanna Gardner se casou novamente com este réu, Mário Fernandes, em 2018. Mário Fernandes e Shanna Gardner se conheceram em uma academia. Ela fazia aulas de ginástica e treinava. Ele era o responsável pela manutenção. Ele cresceu em Jacksonville. Ela cresceu em uma família muito rica em Utah. Eles tiveram um namoro muito curto. Então eles se casaram. O casamento deles não foi necessariamente por amor verdadeiro, mas sim por conveniência. Foi um acordo. Palavras dele, não minha. Você vai ouvir que ele disse à polícia que se casou com a SRA Gardner para ajudá-la com as crianças, para ajudá-la com a situação do Jared. E que eles selaram o acordo quando ele falou sobre o casamento deles. Os dois casais criavam os filhos juntos. Eles não fizeram isso. De forma amigável. Você verá os documentos do processo. Você verá que eles ficaram anos às voltas com a justiça. Grandes questões. Tratamento médico, onde as crianças estudariam. Pequenas questões. Quem vai pagar por isso? Quem vai pagar por aquilo? Eles brigavam por tudo. Ela pode pintar o cabelo, quem paga pelo cilindro de oxigênio. Chegou um ponto em que os quatro só se comunicavam por escrito. Reuniões de pais separadas, consultas médicas separadas. Foi desagradável, foi mesquinho. Tempo dos dois, Ladas agiu bem. Mas Shanna reclamava incessantemente do acordo de custódia. Ela queria a guarda total? Principalmente porque Jared estava levando as crianças, especialmente a filha deles, ainda pequena, para a igreja da qual ela agora não queria mais fazer parte e que ela agora desprezava. O próprio réu disse à polícia após a morte de Jared que eles estavam buscando a guarda total, que eles queriam a guarda total, que até teriam ficado mais felizes com mais tempo de guarda, 60-40 em vez de 50-50. A ré, após a morte de Jared Brightigan, disse à polícia que as crianças estavam melhor sem ele. E o dinheiro? É sério. Gardner era de uma família muito rica. Os seus pais, para proteger seus bens, criaram um fundo fiduciário para ela, Fundo Fiduciário Irrevogável Shanna Gardner. Este réu era o administrador do fundo. Ela tinha no fundo uma cláusula que dizia que, quando não tivesse mais pendências judiciais com Jared Brightigan,
Ela poderia escolher ser administradora do próprio fundo e teria acesso e controle sobre seu dinheiro. Antes da morte de Jared, vocês podem ouvir evidências de que Gardner e Fernandez esta ré estavam planejando se separar e divorciar. Ela não seria mais administradora das próprias finanças, não moraria mais na bela casa em Martinlet que os pais dela compraram para eles, nem dirigiria a Toyota Tundra que foi comprada para ele durante o casamento. Eles também haviam decidido se separar. Eles não estavam apaixonados. Esse casamento de conveniência já tinha chegado ao fim. E então o Jared Brightcom foi assassinado. E Mário Fernandes e Shanna Gardner continuam legalmente casados até hoje. 11 meses após a morte, a Rê permaneceu como administradora do seu fundo fiduciário. Uma semana após a morte de Jared Brightcom, o réu transferiu $50 mil do fundo fiduciário de Shanna Gardner para sua própria conta corrente pessoal. 4 meses após a morte de Jared Brightcom, Elas continuaram morando juntas até se separarem. Ele ficou com metade do valor da venda da casa em Martinlet, que os pais dela haviam comprado. Ele vendeu o Tesla que elas tinham durante o casamento. Ele vendeu a Toyota Tundra que elas tinham durante o casamento e continuou movimentando dinheiro. Ex-Sarah, Gardner conseguiu o que queria, controle total sobre seus filhos e a liberdade de se mudar de Jacksonville, Flórida. 6 meses após a morte de Jared, ela deixou o estado da Flórida sem o réu, seu marido perante a lei, e se mudou para o estado de Washington com seus 2 filhos para uma casa comprada por seus pais através de uma LLC. ou o Sr. Fernandes acabou se mudando para Orlando. Os fatos que acabei de contar para vocês são incontroversos. Vocês vão ver registros bancários, registros do tribunal. Vou acatar. Você pode reformular. Os fatos que acabei de descrever para vocês vêm dos próprios registros. Registros bancários, os documentos apresentados ao tribunal. Do ponto de vista do réu e as testemunhas que vão depor. Claramente, Eles se beneficiaram muito com a morte de Jared. E as detetives do Departamento de Polícia de Jacksonville Beach sabiam disso. Elas ouviram isso. Elas conduziram centenas de entrevistas. Elas puxaram registros bancários. Elas puxaram registros telefônicos. Elas sabiam que essas pessoas tinham um motivo. Embora estivessem desconfiadas, elas não apressaram a investigação. Elas analisaram todas as pistas possíveis, que eram escassas, dada a natureza, o método, a maneira da morte de Jared. Elas também descobriram que, além de Gardner e da Ré, Não havia outras pessoas, de fato, com um verdadeiro motivo para querer Jared morto. o fundamento.
Assim está melhor? Tudo bem, você pode prosseguir. Obrigada, meritíssima. Vocês ouvirão que a polícia de Jacksonville Beach conduziu uma investigação que revelou que não havia outros suspeitos com uma motivação real para matar Jared Brightigan. Eles entrevistaram a viúva de Jared, Kirsten Brightigan? Eles falaram com os membros da família dele. Eles falaram com os amigos dele. Eles falaram com os colegas de trabalho dele. Eles falaram com qualquer pessoa do passado que tivesse tido algum tipo de discussão ou desentendimento com ele. Eles seguiram todas as pistas que puderam. Eles foram até a casa dele. Eles pegaram o laptop de trabalho dele, o HD, o laptop pessoal e o celular dele. Pararam tudo. Eles baixaram tudo. A viúva dele, SRA, Brightigan, forneceu as senhas e o acesso para a polícia. Ela deixou que eles entrassem em sua casa e mostrou onde o marido guardava as armas de fogo dele. O que eles descobriram sobre Jared Brightigan, sua vida digital e através dessas entrevistas com quem o conhecia melhor, foi que ele era uma pessoa avessa ao risco. Ele trabalhava de casa. Ele tinha um círculo social muito restrito. Poucos amigos, família. Poucos hobbies. Não foi encontrada nenhuma evidência através da busca nos dispositivos dele ou das entrevistas de que ele estivesse em qualquer tipo de dívida de jogo ou qualquer dívida financeira significativa. Ele não tinha ficha criminal nem histórico de prisões. Não havia drogas no exame toxicológico dele, nem indicação de que ele estava comprando ou vendendo drogas. Nenhuma indicação nos dispositivos dele ou nas entrevistas de que ele estava tendo um caso, que ele tinha uma disputa longa e contínua com alguém além deles. Ele não saía para festas. Ele não viajava. Ele morava em Nocaré. Ele trabalhava de casa. Ele levava uma vida tranquila. Ele frequentava a igreja todo domingo. Ele era um mórmon devoto. Então, não só a polícia descobriu o motivo da SRA, Gardner e do Sr. Fernandes, o réu, eles também descobriram através da investigação, seguindo pistas e conversando com todas as pessoas que poderiam ter qualquer informação. Não parecia haver mais ninguém com um motivo para matar Jared Brightigan. Como eu disse, eles não tiraram conclusões precipitadas. Eles puxaram registros telefônicos e financeiros da viúva dele, dos membros da família. Eles tentaram usar técnicas investigativas de ponta, algumas coisas que vocês vão conhecer durante este julgamento. Uma extração de dados de torre de celular e geocerca. Elas juntaram as imagens de vigilância que tinham. Nada trouxe uma pista significativa que as levasse a algum lugar. Elas foram de porta em porta pelas extensas áreas residenciais em Jacksonville Beach, batendo, procurando por testemunhas oculares, procurando por imagens de vigilância. Ninguém viu o assassinato. Ninguém conseguiu dar a elas uma descrição do suspeito. Elas não tinham nada além de uma figura sombria na tela. Elas tinham um modo de morte que indicava que isso foi pessoal e direcionado. E elas tinham algumas outras coisas que o assassino havia deixado para trás. Muito pouco. O que elas tinham era o pneu na estrada. O pneu tinha um aro que elas conseguiram identificar através dos registros do OPM, registros do fabricante. Pertence a uma Ford F-150. E quando elas descobriram isso, elas começaram a olhar as câmeras de segurança. Elas encontraram o veículo do Jared, o VW Atlas preto, que era o que ele dirigia. E elas viram que minutos e segundos antes de ele chegar a Sanctuary, onde foi morto, parecia haver um veículo no quadro junto com o veículo dele. E esse veículo era uma Ford F-150 azul, com uma faixa bege ao longo da estribo. Então, elas ampliaram a busca por imagens de vigilância. E elas encontraram mais imagens daquele veículo em particular. Você vai ver uma compilação de trechos daquela caminhonete que elas identificaram após analisarem centenas de horas de vídeo. você vai ver que aquela caminhonete azul F-150 chegou a Jacksonville Beach.
Por volta das 17h45 na Beach Boulevard, que ela percorreu as ruas residenciais sinuosas pelos fundos que Jared teria usado saindo da casa da ré em Marshall até o Sanctuary, onde ele foi morto antes do homicídio, que ela desceu a Sanctuary Boulevard South. Esse mesmo olho no céu que captou aquela figura milagrosamente também foi acionado por alguém levando o lixo para fora. Aí, ele flagrou uma Ford F-150 azul com um estribo bege descendo a Sanctuary 1 hora antes do assassinato, diminuindo a velocidade e quase parando exatamente no local onde Jared seria morto 1 hora depois. Eles pegaram esse carro voltando, dando voltas e depois entrando no acesso de um complexo de apartamentos, uma área chamada Pablo Hamlet, na Shatter, uma rua ao norte da cena do homicídio em Jacksonville Beach, a rua onde essa caminhonete azul, que foi vista diminuindo a velocidade na cena do homicídio e depois saindo do local pouco depois que Jared foi morto. Esperou por cerca de 20 minutos antes da morte de Jared. E essa rua Shatter, essa área Pablo Hamlet, não é um lugar qualquer em Jacksonville Beach? E é exatamente uma rua dali, bem atrás daquela casa em Marsh Inlet, onde Shanna Gardner e Mário Fernandes moravam. Os detetives acompanharam aquelas imagens da caminhonete azul. Tinha uma caminhonete na frente de Jared segundos antes da morte dele. Parecia estar se movendo rápido, como se estivesse tentando se afastar do veículo de Jared, como se tentando ganhar tempo, talvez para colocar um pneu e armar uma armadilha. Aquele veículo azul foi visto dirigindo para o norte, afastando-se da cena do homicídio após os disparos. Aquela caminhonete azul foi vista antes do homicídio nas imagens de vigilância com o que parecia ser um objeto na caçamba compatível com um pneu. Às 18h41 na Grande Boulevard, uma câmera registrou aquela caminhonete, o pneu na parte de trás. Às 7h54 após o homicídio, aquela mesma câmera na Grande registrou aquela caminhonete, desta vez indo para o norte, se afastando da cena do homicídio. E aquele pneu não estava mais na caçamba da caminhonete. As detectives sentirão que essa era a primeira pista de verdade. Esse veículo era um modelo mais antigo. Era uma caminhonete azul com uma faixa bege na parte de baixo. Era o único suficiente para que eles pudessem agir. Eles podiam divulgar, eles liberaram uma foto para o público, eles imploraram por pistas, pediram para as pessoas ligarem. Alguém viu essa caminhonete? Porque as imagens da câmera de segurança eram muito granuladas para identificar a placa ou até mesmo o estado de origem da placa. E Jacksonville Beach, nessa época, não tinha o que chamamos de leitores de placas. Tudo que eles tinham era a marca, o modelo e uma aparência geral. Mas nenhuma pista concreta apareceu. E a pista da caminhonete esfriou por um tempo. E outra evidência que o assassino deixou para trás. Umas cápsulas deflagradas da arma de fogo usada para matar Jared Brightgan. Quando você dispara uma pistola semiautomática, ou cartucho, ou o que nós, em termos leigos, geralmente chamamos de bala ou munição, o projetil é expelido e o cartucho ou estojo, como algumas pessoas podem chamar, é ejetado. Neste caso, o assassino levou a arma com ele quando fugiu, mas não recolheu os estojos. Então, aqueles 4 disparos, 4 estojos de cartucho de 10 milímetros ou cápsulas foram deixados na cena do homicídio. E as detetives tinham algo com que trabalhar ali. Por quê? Embora existam armas de 10 milímetros fabricadas e distribuídas, esse não é o calibre de arma de fogo mais comum. Não é como uma 9 ou uma 40. Isso deu a eles algo para investigar. E não era apenas uma 9 milímetros, me desculpe. Foi usada uma arma de fogo de 10 milímetros e munição de 10 milímetros. Uma especialista do Departamento de Execução da Lei da Flórida vai te dizer que eles conseguiram determinar que provavelmente veio de uma Glock de 10 milímetros. Por quê? Quando é disparada, ela deixa um certo padrão no percussor consistente com uma Glock. Consistente com um projeto exclusivo da Glock. E não só era provavelmente uma Glock de 10 milímetros, como provavelmente era o modelo mais antigo de Glock de 10 milímetros.
Então, os detetives rastrearam todas as vendas por FFL das 10 armas de fogo de 10 milímetros nos meses anteriores ao homicídio. Eles puxaram os registros de penhor das 10 armas de 10 milímetros que foram empenhadas. E elas trabalharam com a unidade NIBIN do Departamento do Xerife de Jacksonville, a Rede Nacional Integrada de Informações Balísticas, para tentar rastrear qualquer uma das 10 armas de 10 milímetros que pudessem. E elas foram atrás disso. Descobriram quem comprou as 10 armas de 10 milímetros de lojistas autorizados. Descobriram quem empenhou as 10 armas de 10 milímetros. Elas enviaram policiais para conversar com essas pessoas, verificar seus nomes, checar seus antecedentes, para ver se havia alguma ligação com qualquer uma delas. E Jared Bradigan, através dos registros telefônicos, extratos bancários ou download de dispositivos. Atrás de entrevistas com seus amigos e familiares. E não havia nenhuma. E por último, eles tinham arroraí o local da morte de Jared como uma pista, embora não fosse uma evidência física. Isso também lhes deu informações. Porque o caminho que Jared Bradigan fez de Marsh Inlet até Sanctuary é um caminho sinuoso por uma área residencial. É um atalho. Menos que você mora no bairro ou seja familiarizada com ele, provavelmente você não vai dirigir por esse caminho. E elas sabiam que o pneu não estava na estrada até momentos antes da morte de Jared. Então, elas sabiam que a assassina tinha que saber, primeiro, que Jared Bradigan estaria em Jacksonville Beach naquela noite, mesmo ele morando e trabalhando em Nocatê. Segundo, que ele estaria dirigindo um VW Atlas preto. E terceiro, que ele estaria passando pela Sanctuary exatamente naquele momento, na hora certa. A hora certa para o assassino executar seu plano e executar Jared. E não havia muitas pessoas no mundo que sabiam que Jared Bradigan estaria em Jacksonville Beach naquela noite de quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022, aproximadamente naquele horário. Mas algumas pessoas sabiam, incluindo Shanna Gardner e eu réu, Mário Fernandes. Porque parte do acordo de custódia deles para essa divisão meio a meio do tempo de convivência com os filhos era que na semana em que os pais não ficavam com os gêmeos, E teriam uma noite especial com os gêmeos. então, nas semanas em que os gêmeos estavam com Gardner e Fernandes, Jared Bradigan ia até Jacksonville Beach, buscava os gêmeos e os levava para jantar. E o chama Vincent. Ele era sempre na quarta-feira à noite. Quarta-feira sim, quarta-feira não. E era sempre mais ou menos no mesmo horário, entre 18 a 30 e 20 horas. Então, o assassino tinha que saber sobre a noite em que ele ficava com os filhos ou que Jared estaria lá naquela noite, porque 16 de fevereiro de 2022 caiu numa quarta-feira à noite e era justamente uma dessas noites. É por isso que ele estava lá buscando e deixando as crianças. E o assassino tinha que saber que Jared estaria em seu VW Atlas preto. E para matar Jared Bradigan e não deixar testemunhas, o assassino teria sabido que Jared estaria com sua filha Bexley, mas que sua esposa, Kirsten Bradigan, não iria. Que ela tinha dado à luz a segunda filha deles há 6 meses e não vinha participando dessas saídas com as crianças nos últimos 2 meses. Então, o assassino tinha uma caminhonete azul. Uma arma de fogo de 10 milímetros. Informações sobre o paradeiro de Jared Bradigan para conseguir executar o plano de matá-lo. E os detetives seguiram essas pistas o melhor que puderam, mas a investigação esfriou. E eles continuaram voltando aos nomes Shanna Gardner e Mário Fernandes enquanto eliminavam outras possibilidades. E eles continuaram a seguir todas as pistas. E os meses se passaram. E decidiram começar a expandir suas entrevistas, conversar com todo mundo, não importa o quão insignificantes parecessem, para ver se tinham alguma informação. Quando fizeram isso? Em julho de 2022. Alguns meses após a morte de Jared, e 1 ou 2 meses depois que as pistas esfriaram, eles acabaram em uma residência no lado noroeste de Jacksonville, a Avenida Potomac, 5.239, bem perto da Edgewood e da Kings Road, um pouco ao norte da região de Paxton, se você conhece. E fica a cerca de 40 minutos da Jacksonville Beach. 5.239 Potomac é uma casa pertencente a este réu, Mário Fernandes. Ele estava usando como um imóvel para locação
Ela era administrada por uma empresa chamada First Choice Home Rentals, uma LLC que foi incorporada por Mário Fernandes e Shanna Gardner. Eles eram sócios nesse negócio. Esta casa não é como a casa de Martin Lett ou as casas em Sanctuary. Você verá fotografias da casa, do estado de deterioração em que ela se encontra. O aluguel lá não era caro. Mas em julho de 2022, os detetives foram até essa casa porque sabiam que o Sr. Fernandes era o proprietário e estava alugando o imóvel e conversaram com os inquilinos que moravam lá. Um homem chamado Jeremy Ordway e outro homem chegaram enquanto eles estavam lá, um ex-inquilino chamado Henry Tennant. E enquanto os detetives conversavam com o Sr. Ordway e Henry Tennant, eles perceberam do lado da casa um pneu velho. Ele tinha sido colocado para a coleta de lixo e por um golpe de sorte, elas estavam lá naquele dia e conseguiram vê-lo antes que fosse levado para o lixão. Elas pegaram aquele pneu, recolheram, levaram de volta para o departamento de polícia de Jacksonville Beach e compararam com o pneu deixado na cena do crime. O pneu usado como armadilha, o pneu usado para assassinar Jared Brightigan. E eles perceberam que era da mesma marca e modelo. Tinha o mesmo número DOT, o que significa que foi fabricado pela Michelin na mesma fábrica e na mesma semana que o pneu da cena do crime. Essa foi a primeira pista, de verdade, que desvendou o caso. Aqui está esse pneu encostado na casa, que pertence a essa ré. E elas perceberam muito rápido isso. O homem que chegou na casa, Henry Tennant, dono de uma Ford F-150, Lariat azul e bege, de 2 tons, modelo antigo, que ele tinha herdado do pai. Quem é Henry Tennant? Eu queria poder ter uma foto. Henry Tennant é um homem que está hoje no fim dos 60 anos e tinha por volta de 65 anos na época desse homicídio. Henry Tennant tem ensino médio completo. Ele tem poucos familiares na Geórgia. Ele é um condenado por crime. Ele é um trabalhador diarista. Ele trabalhou para uma empresa de paletes. Paletes são aquelas grandes estruturas de madeira que usam para empilhar equipamentos. E o trabalho dele era pegar paletes velhos e desmontá-los em pedaços. É um trabalho manual pesado. E ele era pago por peça, não por hora, não era um salário fixo. Ele era pago por peça. Os detetives puxarão os registros bancários dele. A conta bancária dele estava frequentemente no vermelho. Ele estava devendo pensão alimentícia. O salário dele, na empresa de paletes onde trabalhava, estava sendo penhorado. Durante a maior parte de 2022, ele estava praticamente sem teto. Ele dormia em sofás. Ele estava dormindo em um sofá na 5.239 Potomac Avenue, porque o amigo dele, o inquilino, o Sr. Ordway, deixou que ele dormisse lá. Ele estava vivendo, como dizem, em Potomac, de um lugar para outro. Quincy, ele já tinha sido inquilino em algum momento na casa da Potomac Avenue, mas foi despejado. No início de 2022, quando o Sr. Ordway começou a alugar o imóvel em janeiro de 2022, Henry Tennant. A única ligação de Henry Tennant com Jared Brightigan é este réu, Mário Fernandes. Os detetives começaram a investigá-lo. Eles conseguiram encontrar o registro da placa dele. Eles conseguiram descobrir que ele possuía uma caminhonete parecida com a que viram no vídeo de vigilância, semelhante à caminhonete do assassinato. Então, eles o prenderam em agosto de 2022 por acusações relacionadas à direção, por dirigir com a carteira suspensa. Para avançar na investigação, eles conseguiram pegar um celular que estava com ele. Eles conseguiram pegar um molho de chaves do carro do bolso dele, que pertencia a uma Ford F-150, mesmo que ele estivesse dirigindo um Crown Vic. E mesmo sem nenhum sinal ou vestígio da caminhonete que ele havia herdado do pai, e eles acessaram os registros bancários dele pelo celular. Conseguiram obter um número de telefone, um endereço de e-mail e também conseguiram acessar dados de localização do Google, algo que vocês vão ouvir durante este julgamento.
algo que existia e era novidade na época, mas que agora o Google não mantém mais para fins de investigação policial. Num determinado momento, os detetives conseguiram obter essas informações. E o que isso revelou para eles foi que o número de telefone e o endereço de e-mail de Henry Tennant, vinculados ao seu celular Android, estavam em Jacksonville Beach na noite de 16 de fevereiro de 2022. E não apenas em Jacksonville Beach. A 1 ou 2 quarteirões da cena do homicídio, minutos depois que Jared Breitman foi morto. E a partir desses dados de localização, os detetives conseguiram voltar aquelas imagens de vigilância que eles coletaram e eles conseguiram identificar um homem negro nas câmeras saindo da cena do homicídio e caminhando por Jacksonville Beach após o assassinato. E esse vídeo, eles conseguiram determinar que a pessoa usava uma jaqueta e um par de botas que pareciam muito semelhantes a uma jaqueta e um par de botas que eles coletaram na Potomac Avenue, 5.239 pertencentes a Henry Tennant. Eles acabaram encontrando o caminhão dele no quintal de um amigo da família. O veículo de Henry Tennant. Um veículo que parecia muito com este veículo antes do homicídio, dirigindo pela Grande Boulevard com um pneu na caçamba, deixando a cena do homicídio após o assassinato sem o pneu. O mais importante, eles conseguiram o DNA dele. O DNA dele foi encontrado no volante desse veículo azul. Também apareceu nessas chaves que estavam no bolso dele, de uma Ford F-150 chaves que destravaram esse veículo. E o DNA de Henry Tennant foi encontrado em um cotonete passado na borda interna daquele pneu, na Sanctuary Boulevard South, que foi colocado na estrada para armar uma armadilha e matar Jared Breitman. As detetives perceberam. Henry Tennant foi o atirador. Embora tenham procurado, não encontraram nenhuma ligação entre Jared Breitman, Kirsten Breitman, a família Breitman e Henry Tennant. Não encontraram nenhum motivo para que Henry Tennant quisesse Jared Breitman morto. O assassino era um estranho para Jared Breitman. O assassinato foi pessoal. E o que vocês verão esta semana é que o elo entre os dois é este réu, Mário Fernandes. Esse elo entre essas pistas, entre o pneu e o caminhão, até o réu, entre a maneira da morte, o horário, o local e o tempo, e este réu. A investigação que os detetives fizeram começou com essas evidências e levou a Henry Tennant e levou diretamente de volta a Mário Fernandes. E esse é um tema comum que vocês verão esta semana. Tudo que eles investigaram, que tinha potencial para fornecer valor probatório real, levou a partir de Mário Fernandes, informações. E quanto mais eles investigavam essas informações, quanto mais olhavam para Henry Tennant, quanto mais investigavam o pneu, tudo levava diretamente de volta a Mário Fernandes. Você vai ver interconexão. Quando perceberam que Henry Tennant estava envolvido nesse assassinato, começaram a investigar mais a fundo os outros associados de Mário Fernandes. Assim como o assassino foi ligado a Mário através daquele caminhão e do pneu, você vai ouvir sobre uma ligação entre aquela pistola Glock de 10mm e Mário Fernandes. Você vai ouvir sobre a amizade de Mário Fernandes com um homem chamado John Biggerstaff. John Biggerstaff e Mário Fernandes se conhecem há décadas. Ele estudou no ensino médio com os filhos do Sr. Biggerstaff. E ao longo dos anos, eles mantiveram uma relação de conhecidos e uma amizade, de forma intermitente. Eles se exercitavam juntos, saíam juntos. Você também ouvirá que John Biggerstaff foi um ex-criptologista da Marinha e um ex-oficial da reserva do JSO. Até que ele foi processado na Justiça Federal por um crime grave. Ele e o Sr. Fernandes estavam em contato próximo em 2022, antes do homicídio. Vocês vão ouvir que eles passaram um tempo juntos na casa do Sr. Biggerstaff e na garagem dele, conversando sobre a disputa de custódia, tomando cerveja, desabafando. Vocês vão ouvir que John Biggerstaff é a pessoa para quem Mário Fernandes ligou depois de saber sobre o assassinato de Jared Breitman. Um dos primeiros contatos dele, uma das primeiras ligações dele foi para John Biggerstaff, nas primeiras horas da manhã de 17 de fevereiro, depois que a polícia informou que Jared Breitman havia sido morto.
Vocês vão ouvir que Mário Fernandes estava na casa de John Biggers na noite anterior ao assassinato, do dia 15 de fevereiro até as primeiras horas da manhã de 16 de fevereiro. E vocês vão ouvir que Mário Fernandes passou o dia 17 de fevereiro, o dia após o assassinato de Jared, com John Biggers. E isso é significativo porque, quando John Biggers foi condenado por um crime grave e foi demitido do JCO, ele teve que entregar suas armas de fogo e as entregou para seu filho, Juan Biggers. Uma das armas de fogo que ele entregou era uma Glock, modelo antigo, calibre 10 milímetros. Então, os detetives investigaram, eles falaram com o Sr. Biggerstaff, falaram com seu filho Juan, eles rastrearam os registros de compra. Eles estavam tentando encontrar essa arma de fogo. Você vai ouvir o depoimento da especialista do Departamento de Aplicação da Lei da Flórida. Que se você tem estojos de munição deixadas na cena e você tem uma arma de fogo, você pode testá-la, disparar. Você pode comparar essas cápsulas e você pode determinar cientificamente se as cápsulas encontradas em uma cena foram disparadas por uma determinada arma. Então, a polícia, obviamente, queria obter a Glock de 10 milímetros do Sr. Biggerstaff para ver se era a arma usada para matar Jared Bridegan ou não. E eles não conseguiram fazer isso até hoje, porque o Sr. John Biggerstaff e seu filho Juan Biggerstaff esqueceram onde está essa arma de fogo. Eles simplesmente não sabem. Eles não conseguem apresentá-la. Eles não podem contar a ninguém onde está. Não conseguimos encontrá-la nem testá-la, para ver se essa foi ou não a arma de fogo usada para matar Jared Bridegan. Uma arma que não temos porque o amigo próximo do réu, com quem ele esteve no dia anterior e no dia seguinte ao assassinato, não consegue apresentar sua arma Glock de 10 milímetros. E assim como Henry Tena, John Biggerstaff não tem nenhuma ligação com Jerry Bridegan, nem com Kirsten Bridegan, nem com a família Bridegan. Outra prova que encontramos começando por Mário Fernandes e que levou diretamente de volta a ele. Outra ligação entre duas pessoas que são desconhecidas para Jared Bridegan e para este réu. Essas ligações, ou coincidências, como podem ser chamadas pela defesa durante este caso, são numerosas. Jared não tinha nenhuma ligação com Henry Tennant, mas alguém teve que dizer a ele em qual veículo ele estava. Henry Tena não tem nenhuma ligação com o bairro Sanctuary. Mas essa rota era específica. Essa emboscada foi premeditada, já que há evidências de que aquele caminhão passou por ali antes do assassinato. Alguém teve que mostrar para ele onde... Henry não teria sabido sobre a noite do encontro a menos que alguém tivesse contado para ele. E Henry Tennant acabou matando Jared Bridegan com uma pistola Glock de 10 milímetros, uma arma relativamente incomum que alguém teve que dar para ele. Henry Tennant, inquilino de Mário Fernandes, acabou matando a única pessoa. Se interpunha entre este réu e a permanência em seu casamento com Shanna Gardner, do qual lucrava. E ficando entre essa e a Gardner, e sua capacidade de controlar seu próprio dinheiro, controlar sua liberdade e controlar seus filhos. Essas são as coincidências, como talvez eles a chamem, sobre as quais vocês ouvirão nas próximas 2 semanas. E a RE e a SRA, Gardner lucraram com a morte de Jared Bridegan, assim como Henry Tennant. Você também ouvirá evidências de que, quando recuperaram o caminhão de Henry Tennant, dentro do caminhão havia 3 canhotos de cheque ainda juntos, com marcações numéricas. E a polícia conseguiu acessar os registros bancários de Henry Tennant. Encontrar esses números de cheque, ver que Henry Tennant, março e abril de 2022 semanas após a morte de Jared, depositou 3 cheques, escritos por Mário Fernandes, o réu. Ele depositou um cheque de $2.000 com o assunto jardinagem. Ele depositou um cheque de $3.000 com o assunto manutenção do telhado.
E ele depositou um cheque de $5.000 escrito por este réu pro atirador. Dizia, Kickstarter, boa sorte, ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto. Bem, você vai ver fotos da casa em Potomac. Você vai ver o telhado dela, você vai ver o paisagismo, você vai ver o estado da casa. Você vai ver os registros bancários do Sr. Tennant e o fato de que ele frequentemente ficava com saldo negativo em suas contas. E que ele é um trabalhador diarista cujos salários estão sendo descontados pelo governo por pensão alimentícia atrasada. Vocês não vão ouvir nenhuma evidência dos downloads dos celulares ou contas do Google de Henry Tennant de que ele já teve uma campanha no Kickstarter. E vocês vão ver rapidamente que não há como esses serem pagamentos legítimos. Vocês terão, senhor. O download do Google do Sr. Fernandez, que contém os negócios dele com a First Choice Home Rentals, em relação ao imóvel na Potomac, número 5.239. E vocês vão ver a diferença entre os gastos legítimos que ele faz para LLCs e empresas de ar-condicionado, com faturas, orçamentos, horários agendados e e-mails, em comparação com esses cheques que simplesmente apareceram do nada, de $10.000 para um homem que ganha $15.000 por ano desmontando paletes. Esses cheques eram uma forma de esconder dinheiro para um assassinato, escondido à vista de todos, para parecer legítimo. A esperança de que Henry Tennant nunca fosse identificado e que ninguém investigasse tão a fundo. Ninguém durante este julgamento vai poder subir ao banco das testemunhas e contar para vocês sobre as conversas entre Henry Tennant e Mário Fernandez a respeito deste assassinato. Henry Tennant foi acusado. Ele não vai depor nem a S.R. Gardner. E vocês vão ouvir provas dos registros telefônicos de que Henry Tennant, apesar de não ser um inquilino do senhor. Fernandez, após janeiro de 2022, trocou várias mensagens de texto e ligações com o réu em fevereiro e março de 2022, quando ele não era mais inquilino. Ligações e mensagens de texto. Estou falando de 70 mensagens e ligações em fevereiro de 2022. Você vai ouvir que nenhuma dessas mensagens de texto, conteúdo, Os registros de chamadas existem nos telefones ou dispositivos de Henry Tennant. Henry Tennant apagou o contato deste réu, Mário Fernandez. Você também vai ouvir que, logo após Henry Tennant ter sido preso em agosto de 2022 por aquelas acusações de dirigir com a carteira suspensa que não tinham relação com o assassinato, que Mário Fernandez, este réu, restaurou o celular dele para as configurações de fábrica, apagando tudo. Não foi só apagar. Você vai ouvir de uma especialista forense o que significa limpar completamente o seu celular. E que você perde todos os aplicativos, todas as senhas, registros financeiros, registros bancários, cada fotografia que alguém já tirou no celular. Sumiu White. Depois do seu inquilino, Ex-inquilino foi preso por acusações não relacionadas. Você também ouvirá do retorno do Google dele que o Sr. Fernandez excluiu Henry Tennant como contato em sua Google Cloud, que ele excluiu mais de 6.000 registros da conta do Google dele. Isso é o que chamamos de consciência de culpa. É uma evidência que vocês podem considerar esta semana enquanto avaliam o que o Estado apresentou. Vocês não vão ouvir alguém entrar e dizer: Mário Fernandez me pagou para matar Henry Tennant. 2 pessoas podem guardar um segredo se uma delas estiver morta. E para fins deste julgamento, Henry Tennant está morto para vocês. E ele não está sendo julgado. Shanna Gardner não está sendo julgada. Mas as evidências da consciência de culpa deles são evidências da culpa desta ré. Não podemos dizer onde Mário Fernandez estava durante o momento do homicídio. Sabemos pelas câmeras de vigilância. E vocês verão nas imagens que Henry Tennant ficou a pé por horas em Jacksonville Beach após o assassinato por cerca de 1h30 tentando sair de Jacksonville Beach. Vocês também verão nas imagens de vigilância que o caminhão azul com aquele pneu na traseira, que saiu da cena do homicídio sem o pneu, está separado de Henry Tennant. O que significa que 2 pessoas estavam lá naquela noite. Uma dirigindo o caminhão
e a outra pessoa, Henry Tannen, assassinando Jared Breitigan. O celular de Mário Fernandes tem a capacidade de nos dizer onde ele está através da localização das torres de celular. E vocês vão ouvir muitas provas sobre isso neste julgamento, vindas de vários especialistas. Mas o que vocês vão ouvir é que Mário Fernandes não tem dados de celular nem dados de localização para o horário do assassinato. E, novamente, vocês podem ouvir argumentos sobre coincidências e conectividade de rede. Mas há dados antes do assassinato, há dados depois do assassinato, e não há dados durante o assassinato. E como Mário Fernandes apagou o celular dele, o perito que poderia ter analisado o telefone dito. Estava no modo avião, estava desligado, estava ligado, estava em casa usando o Wi-Fi. Não tem essa informação para te dizer isso de forma definitiva. Não há DNA que vincule Mário Fernandes à cena do crime. Não há testemunhas oculares. Não há imagens de vídeo que capturem os indivíduos ou o indivíduo na caminhonete com clareza suficiente para identificar. Todas essas coisas são verdadeiras. Telefone, em casa, ausência de DNA, nenhuma testemunha ocular. Mas isso não muda o fato de que não há nenhuma ligação entre o atirador e Brian Gannon, além deste réu. Isso não muda o fato de que esta ré pagou a um homem $10.000 por um trabalho que não foi realizado e por um Kickstarter que não existe. Você também vai ouvir sobre algumas atividades no telefone da ré e no telefone do Sr. Tennant antes do assassinato. Sobre uma viagem. Que o telefone do Sr. Tennant fez até o condado de St. John's, até Noqueio, até a rua onde Jared Breitigan mora 2 semanas antes do homicídio. Uma viagem em uma caminhonete azul de 2 tons de Potomac até a casa de Jared Breitigan, até a cena do crime e de volta para Potomac. Uma viagem que Henry Tennant fez enquanto o telefone de Mário Fernandes estava na casa da Avenida Potomac sem ser usado para doer uma área de cobertura de uma torre de celular. Nenhuma ligação entre Henry Tennant e Jared Breitigan, além deste réu. Comecei minha declaração inicial hoje descrevendo os momentos finais da vida de Jared Breitigan. E os momentos finais que Bexley Breitigan teve com seu pai enquanto ela o via morrer. Comece dessa forma para lembrar vocês do motivo pelo qual estamos aqui. O Sr. Dreiser falou na seleção do júri sobre este caso, a atenção da mídia e a popularidade dos veredictos. Um julgamento diz respeito à capacidade do Estado de provar uma acusação, além de qualquer dúvida razoável, com provas, não com emoção, com fatos, não com sentimentos. Mas isso não é um podcast de crimes reais, isso não é um programa de televisão, isso é vida real. E o motivo de eu ter começado assim é para que isso não passe despercebido por você essa semana. Que um homem foi tirado da face da terra na frente da filha dele e morreu de uma forma terrível. Ana, diga isso para incitar vocês. Eu digo isso para que você se lembre do motivo de estarmos aqui. Nosso trabalho é provar o caso, além de qualquer dúvida razoável. O trabalho da defesa é defender o cliente deles. Seu trabalho é apresentar um veredito consistente com a lei e as provas. Vocês vão responder aquelas 2 perguntas que o Sr. Mizrahi levantou. Um crime foi cometido, a ré fez isso. Mário Fernandes tinha a intenção de que Jared Breitigan fosse morto? E ele incitou, causou, encorajou, ajudou, contratou ou solicitou que ele fizesse isso? Ele foi partícipe pela morte de Jared Breitigan? Essa é a pergunta que vocês devem responder com base nas provas, na lei e no seu bom senso. Estamos confiantes de que, ao final deste julgamento, seu veredicto estará de acordo com as provas e com a lei. Estamos confiantes de que vocês proferirão um veredicto de culpado nos termos da acusação. Obrigada, Sra. E. Stifler. Membros do júri, faremos um breve intervalo. Retornaremos à sessão às 11 horas da manhã. Pode prosseguir, Sr. Hill. Obrigado. Meritíssimo. Com a devida vênia. Jared Breitigan foi assassinado. Assassino Jared Breitigan. Deixe-me dizer isso mais uma vez.
Jared Bradigan foi assassinado. Ele foi assassinado por Henry Tenney. Não haverá disputa sobre esses fatos. Sem dúvida. Mario Fernandes Não tinha desejo de assassinar Jared Britigan. Mário Fernandes não tinha motivo para assassinar Jared Britigan. Mario Fernandes não se beneficiou com o assassinato de Jared Britigan. Simplificando, senhoras e senhores, Mario Fernandes não teve envolvimento no assassinato de Jared Britigan. Britigan. É isso que acreditamos que as provas vão mostrar. vou dedicar um momento para explicar a vocês a lei, os elementos que o Estado da Flórida deve provar, além de qualquer dúvida razoável. Uma linha do tempo com detalhes do que esperamos que os fatos vão mostrar e por quê. Ao final deste caso, estamos confiantes em pedir que vocês deem um veredito de não culpado. Senhoras e senhores, a primeira acusação na denúncia, Assassinato em primeiro grau. Quanto à primeira acusação, para provar o crime de assassinato premeditado em primeiro grau, o Estado deve provar os seguintes três elementos. Mas, na verdade, eles só terão que provar 2. Elemento 1, Jerry Britigan está morto. Não há disputa nem dúvida quanto a esse elemento. a morte foi causada pelo ato criminoso de Mário Henrique Fernandes Saldanha. Antecipamos que não haverá nenhuma evidência para apoiar isso de forma alguma. Keenan, assassino Jared Britigan. Foi um assassinato premeditado de Jared Britigan. As evidências vão mostrar que Henry Tenney cometeu um assassinato premeditado de Jared Britigan. Como o Estado mencionou, eles disseram que Henry Tenney é o atirador. Não haverá disputa quanto a esse fato. Então eles vão tentar provar este caso, alegando que o Sr. Fernandes é partícipe de homicídio em primeiro grau. A instrução que o tribunal vai lhe fornecer é que, se Mário Henrique Fernandes Saldanha ajudou Henry Tenney a cometer um crime, o réu é considerado partícipe e deve ser tratado como se tivesse feito todas as coisas que a outra pessoa ou pessoas fizeram. Se o Estado provar, além de qualquer dúvida razoável, os seguintes 2 elementos. Número 1, que Mário Fernandes tinha a intenção de que Jared Britigan fosse assassinado. E número 2, que Mário Fernandes fez algum ato ou disse algo que tinha a intenção de, e que realmente incitou, causer, encorajar, ajudar ou aconselhar a outra pessoa ou pessoas a realmente cometerem um crime. Para ser considerado partícipe, o réu não precisa estar presente quando o crime é cometido. Senhoras e senhores, vocês ouviram a SRA, Stifler. Vocês nunca ouvirão o depoimento de uma testemunha. Nem verão uma mensagem de texto ou um e-mail de qualquer comunicação entre Mário Fernandes e Henry Tenney, com a intenção de que esse crime fosse cometido, incitando, causando, encorajando, auxiliando ou aconselhando Henry Tenney ou qualquer outra pessoa. A Câmara o crime de assassinar Jared Britigan. Os pais cometeram o crime de assassinar Jared Britigan. Que a acusação é solicitação para cometer um crime passível de pena capital, ou seja, homicídio em primeiro grau. Em essência, para chegar à primeira acusação, você precisa passar pela segunda acusação. Quanto à segunda acusação, para provar o crime de solicitar o cometimento de um crime, o Estado deve provar os seguintes 2 elementos, além de qualquer dúvida razoável. Mário Henrique Fernandes Saldanha solicitou a Henry Tenney que cometesse um crime proibido por lei, a saber, homicídio em primeiro grau. E solicitar significa pedir insistentemente, com licença, fazer insistentemente ou tentar induzir outra pessoa, Henry Tenney, a se envolver em uma conduta específica. E número 2, que durante a solicitação, Mário Henrique Fernandes Saldanha ordenou
incentive contratou ou solicitou que Henry Tenen se envolvesse em uma conduta específica, o que constituiria a prática de homicídio em primeiro grau ou uma tentativa de cometer homicídio em primeiro grau. Senhoras e senhores, essas são as provas que o Estado precisa apresentar a vocês. Eles precisam provar cada um desses elementos, assim como o Sr. Dreiser disse na seleção do júri quando deu um exemplo hipotético sobre os elos de uma corrente. E se nenhum desses elos for realmente estabelecido, então toda a corrente se desfaz. É isso que acreditamos que as provas não vão conseguir mostrar, esses elos da corrente. Agora, a SRA. Stifler começou este caso e terminou sua declaração de abertura, como suas declarações sobre por que estamos aqui. Estamos aqui porque um homem foi assassinado por Henry Tenen com seu filho no carro. Não há dúvida sobre isso. E isso é terrível. Mas, do SRA, Stifler, ela estava certa. Quando vocês se retirarem para a sala de deliberação, vocês precisam deixar muitas das suas próprias emoções humanas aqui nesta sala de audiências. O juiz vai fornecer uma orientação, regras para a deliberação. Elas são importantes. Está pedindo para você fazer algo que não é natural. Vou abordar alguns desses pontos. Acho que isso vai ajudar no processo das próximas 2 semanas. Este caso deve ser decidido apenas com base nas provas que vocês ouviram nos depoimentos das testemunhas e nas peças e demais provas apresentadas e nas instruções que o tribunal fornecerá. Este caso não deve ser decidido a favor ou contra ninguém, porque você sente pena de alguém ou raiva de alguém. Se o veredicto não deve ser influenciado por sentimentos de preconceito, parcialidade ou compaixão. O veredicto deve ser baseado nas provas e na lei contidas nestas instruções que o tribunal irá fornecer a vocês. O que isso significa é que vocês ficarão com raiva. Vocês terão compaixão. Vocês vão sentir pena. Há vítimas dos 2 lados deste tribunal, fora deste tribunal, pelo país inteiro e, sinceramente, pelo mundo todo. Quando vocês se retirarem para a sala de deliberação, não podem permitir que a compaixão, a pena ou a raiva influenciem sua decisão. Agora, senhoras e senhores, não precisam ler o slide. Isso é apenas uma ilustração de que há muita história entre essas pessoas. E tudo começa em abril de 2010. Shanna Gardner e Jared Bridgman se casam. 2 anos depois, eles têm gêmeos. Você ouviu que um deles tem uma condição médica que provavelmente aparecerá nas provas ao longo da próxima semana e meia, 2 semanas. E então, em fevereiro de 2015, Shanna Gardner entra com pedido de divórcio no condado de St. John's, onde eles moravam na época, e alguns meses depois eles se divorciaram. O Estado fez questão de dizer que as evidências vão sugerir que esse foi um divórcio conturbado, uma batalha judicial pela guarda das crianças. Acreditamos que as evidências vão mostrar o contrário para vocês, que eles resolveram o divórcio por meio do que é chamado de sentença final consensual. Para aqueles de vocês que tiveram a sorte de não passar por esse processo, isso significa que eles chegaram a um acordo com o consentimento de ambas as partes, incluindo a guarda dos filhos. Na Flórida, eles chamam isso de tempo de convivência e que era igual para ambos os lados. Em 2017, Jared Brodigan se casa com Kirsten Brodigan. O Estado disse que foram namoros curtos. Você vai perceber que isso é meio que um padrão. Namoros curtos e casamentos rápidos. Isso não significa que não sejam casamentos válidos. O Estado quer que você acredite que as evidências vão sugerir que Mário Fernandes e Shanna Gardner tiveram um casamento de conveniência. Às vezes o casamento é conveniente. E você verá que Mário Fernandes será um bom padrasto e que ele terá uma participação igual. É isso que as evidências vão mostrar. Mais uma vez que essas partes se casaram, agora com 2 lares separados, compartilhando a criação desses gêmeos. Você vai ouvir que nem sempre foi perfeito. E o Estado estava correto. Você pode usar o seu bom senso nesse caso. 2 pessoas se divorciaram, agora estão levando 2 filhos de um lado para o outro. Eles teriam discussões? Com certeza. Eles discutiriam sobre escolha de escola, aparelhos médicos, pensão alimentícia e cor de cabelo? Sim. Mas você vai ouvir que, uma vez que agora há novos cônjuges, vai haver um grupo de mensagens da família, uma conversa em grupo.
Você provavelmente vai ouvir que houve milhares de mensagens entre Kirsten Breitigan, Jared Breitigan, Mário Fernandes e Shanna Gardner. Você não vai ouvir ninguém depor e dizer que houve ameaças de violência? Ou qualquer tipo de sugestão de violência? Eles vão dizer que, às vezes, ambos os lados falavam coisas das quais talvez se arrependessem, faziam provocações um ao outro, pequenas alfinetadas, mas sem violência. Não haverá uma testemunha que prestará depoimento, você não verá nenhuma evidência de que a polícia foi chamada, que o Departamento de Crianças e Famílias tenha se envolvido, ou que qualquer um deles desceu ao segundo andar para a vara de família e entrou com um pedido de liminar, ou que você pode conhecer como uma ordem de restrição. Eles não eram perfeitos, mas fizeram dar certo. Eles até tinham um acordo homologado até outubro de 2021. Agora, o Estado, na segunda acusação da denúncia, apresenta um intervalo de datas começando em 1º de novembro de 2021 até a data do homicídio, 16 de fevereiro de 2022. Não haverá nenhuma evidência que vocês verão. Não esperamos nenhuma evidência de qualquer coisa que sugira que Mário Fernandes tenha qualquer envolvimento no assassinato de Jared Breitigan. Vocês não verão nada em dezembro que sugira que Mário Fernandes contratou, solicitou ou teve qualquer envolvimento, desejo ou intenção de que Jared Breitigan fosse assassinado. Eu prevejo que o Estado vai chamar um agente do FBI chamado Bob Blythe White. Ele vai testemunhar sobre dados forenses, mas ele é um agente da CACI. Ou seja, ele vai pegar dados de celular e tentar traçar mapas com arcos e gráficos para tentar dar uma ideia de onde um dispositivo está. Ele não vai conseguir te dizer que é onde a pessoa está, mas sim onde o dispositivo conectado a essa pessoa está. Ele vai te dizer que um dispositivo associado a Henry Tinin viajou para Jacksonville Beach em 5 de janeiro de 2022. Você provavelmente verá um mapa com pequenos pontos, assim como veria usando seus próprios aplicativos de navegação. Vai mostrar ele na área de Jacksonville Beach, vai mostrar ele passando pelo Jacksonville Beach Golf Course. Ele não vai até o local onde ocorreu o homicídio. Ele vai passar rapidamente pela rua onde Shanna Gardner e Mário Fernandes moram. Mas ele não vai testemunhar que o dispositivo parou nesse local. E certamente não haverá nenhuma evidência, nenhuma testemunha, nenhum dado que será apresentado para dizer que Henry Tenen, o assassino, teve qualquer comunicação ou ligação com Mário Fernandes ou Shanna Gardner. Agora, o nome de Shanna Gardner foi mencionado pelo menos uma dúzia de vezes. Ela não está sendo julgada aqui. Mário Fernandes está, e a acusação alega a solicitação de Henry Tenen. Não, Shanna Gardner. Você tem que estar focado em Mário Fernandes. O Estado, na verdade, fez um trabalho muito bom explicando, meio que roubou meu momento de explicar quem é John Biggerstaff. Está correto, e isso será indiscutível. Mário Fernandes estudou na escola com os filhos de John Biggerstaff, sua filha e seu filho, e ele o conhece há décadas. Ambos serviram nas Forças Armadas, continuaram amigos, malhavam juntos na casa de John Biggerstaff. John Biggerstaff também tinha um pequeno negócio de serviços gerais. Você não vai precisar acreditar só na nossa palavra, porque depois que esse homicídio aconteceu, a polícia começou a investigar Mário Fernandes. Eles instalaram o que chamam de câmeras em postes. Elas são exatamente o que parecem, câmeras em cima de postes usadas para vigiar locais. Você vai poder ver John Biggerstaff trabalhando com Mário Fernandes na propriedade alugada da Potomac. Você vai ver esse trabalho legítimo sendo feito. Na verdade, será uma serra d'água onde eles estão fazendo o trabalho de azulejaria. Agora, John Biggerstaff, que eles vão querer que você acredite ser a pessoa que forneceu a arma de fogo neste homicídio. John Biggerstaff realmente possuía uma pistola de 10 milímetros. Fidelé vai depor e dizer que acredita que é uma Glock de 10 milímetros. Eles vão dizer que esses modelos estão em produção desde 1991 e que existem 3 modelos de Glock que foram produzidos.
E ele consegue identificar qual modelo era. E a Glock é uma empresa com fins lucrativos. Você vai ouvir que eles produziram milhares dessas armas de fogo. Mas o foco deles é na arma de 10 milímetros de John Biggerstaff. Ele realmente possuía uma... A ATF fez o que chamam de resumo de rastreamento de arma de fogo, assim que passaram a investigar John Biggerstaff. E aí, junho de 2016, 6 anos antes do homicídio, John Biggerstaff realmente comprou uma arma de 10 milímetros, provavelmente uma 40 Gen 4, então é chamada de arma para caça de urso, geralmente usada para caça. Mas depois, em 2010, como o Estado mencionou, John Biggerstaff foi preso por um crime federal. E, como resultado disso, ele foi obrigado a entregar todas as suas armas de fogo. A partir de outubro de 2016, até o dia em que ele morrer, você vai aprender que ele não pode possuir armas de fogo. Seria um crime federal estado se ele possuísse armas de fogo. Mas como você saberia que ele não tinha arma de fogo? Porque o filho dele vai entrar e testemunhar que, como resultado dessas condições de soltura, ele ajudou a preencher o inventário de armas de fogo, uma declaração juramentada, e eu destaquei o número 7 nesse depoimento, que vai mostrar para você uma Glock 40 Gen 4D 10 milímetros com o número de série BBGL 770. Mais tarde, naquele ano, ele se torna um condenado por crime grave. John Biggerstaff vai depor no tribunal e vai dizer que não possuía uma arma de fogo. Ele também vai te contar que ofereceram imunidade para ele. E a declaração dele continua a mesma. Eles não mencionaram na abertura, mas eu prevejo que vocês vão ver essa evidência. Porque no dia 25 de janeiro, John Biggerstaff fez algumas pesquisas no Google relacionadas a uma arma de 10 milímetros ele fez. Ele já teve uma arma de 10 milímetros, ele não pode comprar ou possuir uma legalmente, mas você precisa prestar atenção ao que mais ele não pesquisou. Ele não pesquisou como modificar uma arma de fogo para confundir um analista do FDL sobre características de estriamento ou marcas de ferramentas, como mencionado pela acusação, quando essas cápsulas são ejetadas de uma arma de fogo. Esse analista do FDLI vai te dizer que podemos identificar que é uma Glock por causa de certas marcas. Você não vai ver nenhuma busca de como se livrar de uma arma de fogo, como simular um assalto para encobrir um assassinato, nada disso. O que você vai ver no mesmo dia exato, também é importante notar que Mário Fernandes não está lá. Você vai ver que ele pesquisou sobre o Windjammer Resort, The Average Savage, que é uma banda que aparentemente toca nesse resort. Ele pesquisa militar de Charleston. Ele procura 9 milímetros. Não há uma 9 milímetros usada neste caso. Você tem que entrar nisso de olhos abertos e não focado como a polícia estava. Você tem que ampliar o campo de visão. Você vai ver que ele procurou por estojo de arma trancado. Você vai ouvir que a equipe de John Biggers teve problemas com abuso de substâncias e que ele também teve um problema com abuso de substâncias nesse período. Acredito que você vai ouvir que ele escondia drogas pela casa. Ele procurou seu advogado de lesões pessoais. Você terá tudo isso como prova. Você vai ver que, no mesmo dia, ele pesquisou tortilhas de farinha feitas à mão, que certamente não tem nada a ver com esse caso, e vilas de luxo na Itália. Você vai descobrir que ele não tem dinheiro nenhum. Você tem que analisar todas as provas para determinar se o Estado cumpre seu ônus da prova. Mas essa arma de 10 milímetros, para onde foi? Em 2016, John Biggerstaff vai entrar e testemunhar que, depois de preencher aquela declaração juramentada, ele então carregou 20 armas de fogo em seu veículo. O pai dele disse que você pode ficar com 4. Não incluiu a de 10 milímetros, a espingarda, o rifle, 2 pistolas. Ele leva elas para a casa da irmã dele, Stephanie Atkinson, onde elas ficam. Até que ela liga e diz que está comprando uma casa. Juan, por favor, venha pegar as armas. Ele vai e pega as armas. Ele vai prestar depoimento e dizer para você, meu pai nunca tocou nelas. Além disso, ele vai te dizer que ofereceram imunidade para ele, mas esse será o testemunho dele. Todos esses homens receberam imunidade total de acusação em um caso de homicídio. Não há prescrição para esse crime. E o depoimento dele será: não vimos essas armas desde 2017, porque assim que ele as pegou com a irmã, ele ficou com elas.
Ele está na UNF, One Biggerstaff, estudando, e é recrutado para ser policial. Em Arlington, Texas. E quando ele estava saindo da cidade, Toma as 16 armas que ele não pode ficar, ele vai até a casa de um amigo da família, Fred Barton, leva elas em sacolas, em caixas de armas, coloca elas em um armário. E o testemunho de ambos os homens. Será que essa foi a última vez que eles viram aquelas armas? E o Estado vai querer que você acredite que isso faz parte de algum tipo de conspiração. One Biggerstaff nunca foi preso. One Biggerstaff nunca foi preso. Eles receberam imunidade total contra processo em um caso de homicídio em primeiro grau. E o testemunho deles será? 5 ou 6 anos antes do homicídio foi a última vez que vimos aquela arma. E o FDLE vai dizer, não posso afirmar que é aquela arma. Tudo que posso dizer é que é uma Glock de 10 milímetros e existem milhares dela. O agente vai entrar e falar sobre os registros de timing advance, como foi mencionado, rastreando trajetos em um mapa. E Mário vai para Potomac, esse é o imóvel que ele aluga a terceiros. Não haverá disputa sobre isso. Ele vai lá no dia 29 de janeiro, mas você vai descobrir por que ele está lá. Como mencionei, Henry Tennant, o homem supostamente pago por esse homicídio, aparentemente não consegue pagar o aluguel. E como Christine Stifler disse, o imóvel deteriorado do outro lado da cidade. Um homem contratado para um homicídio que não consegue pagar o aluguel é despejado da propriedade pelo homem que o contratou para cometer um homicídio. É o que eles sugerem que as provas vão mostrar. Vocês verão uma cópia do contrato de aluguel entre Mário Fernandes e Jeremy Ordway. Vocês podem usar o próprio bom senso sobre um proprietário ir até uma propriedade pouco antes de um novo inquilino se mudar, e vocês ouvirão depoimentos sobre isso. E o que o agente Blythe vai lhes dizer é que estudos sugerem. E novamente, usem o próprio bom senso, que a maioria das pessoas está com o celular ao alcance da mão, a menos que estejam sentadas em um júri, eu suponho. Mas, fora isso, os aparelhos estão perto delas ou com elas. Mas o Estado vai tentar sugerir, através das provas que vocês verão, que Mário Fernandes viaja com Henry Tennant, ou devo dizer com o aparelho de Henry Tennant, para Nocade e depois até Jacksonville Beach. No que eles provavelmente vão chamar de um reconhecimento prévio, analisando o local para planejar e premeditar esse homicídio que Henry Tennant cometeu. As evidências vão mostrar que o dispositivo de Mário Fernandes está em Potomac. E, de fato, ou o agente Blythe e qualquer outro policial, eles não poderão afirmar que Henry Tennant e Mário Fernandes realmente se encontraram, apenas que seus dispositivos estavam na mesma área geral. Mas não haverá disputa quanto a isso. O dispositivo de Henry Tennant viaja para o sul pela 95, vai para a região de Nocate, para a região de Beacon Lake e até Jacksonville Beach. Tudo isso enquanto o dispositivo de Mário Fernandes permanece em sua propriedade alugada. Quanto ao fato de ele ir ou não com frequência a essa propriedade alugada, novamente, graças a Deus por aquelas câmeras nos postos, você vai ver Mário Fernandes inúmeras vezes na propriedade dele, indo e vindo, inquilinos indo e vindo, empresas de ar-condicionado chegando, ele fazendo trabalhos na propriedade dele. Não haverá disputa quanto a isso. A senhorita Stifler mencionou que as coisas não estavam bem para Shanna Gardner e Mário Fernandes. E, de fato, esse era o caso. Vocês ouvirão administradores e professores da escola que os gêmeos frequentavam. E eles vão testemunhar que, sim, nos disseram que as coisas não estavam indo bem. Eles fizeram algumas sessões de aconselhamento matrimonial, mas as coisas estavam difíceis e eles previam se divorciar. Eles iam se separar. Isso foi no começo do ano letivo, em janeiro de 2022. Mas o que eles também vão testemunhar é que Mário Fernandes, nesse chamado casamento de conveniência, era um padrasto ativo e presente. Quando participava das reuniões de pais e mestres, eles vão dizer, apesar do que o Estado falou sobre essa animosidade e essa questão de custódia da criança, que isso é muito comum e que eles se adaptam a casais divorciados. E eles fazem com prazer reuniões de pais e mestres separadas. Não é incomum. Isso não foi resultado apenas de Shanna e Jared terem problemas.
Isso é algo que acontece porque muitos americanos acabam se divorciando e precisam criar filhos. Mas eles vão testemunhar que Mário Fernandes ajudava com o dever de casa, trabalhos escolares, ele buscava as crianças, ele levava as crianças, ele participava. 15 de fevereiro, o dia antes do homicídio. Mário Fernandes, mais uma vez, de volta a Potomac, como ele normalmente faz. Ele não é um senhorio ausente, ele está envolvido. Não é uma casa de alto padrão, maravilhosa, linda, lá nas praias. É um imóvel de aluguel para pessoas de baixa renda. E o que ele fazia era ir até lá, trabalhar e fazer o melhor possível para deixar esse imóvel nas melhores condições que conseguia. E ele contratava pessoas para ajudá-lo. Henry Tennant estará lá e irá embora. Novamente, não será apresentada nenhuma evidência para vocês de que exista qualquer tipo de acordo, contrato, solicitação, incitação, incentivo. Nada para sugerir que Mário Fernandes tenha feito qualquer coisa para levar Henry Tennant a cometer esse homicídio. Mário Fernandes vai à casa de John Biggerstaff. O que o Estado não te contou, mas constará das provas, é que você vai realmente ver por que Mário Fernandes estava lá. Você vai ouvir o depoimento sobre por que Mário Fernandes estava lá, porque 4 dias depois, John Biggerstaff vai se casar. Ele vai estar dirigindo de volta do Texas com sua noiva no dia 16 de fevereiro e vai se casar no dia 19 de fevereiro. E que Mário vai ajudar com as mesas e cadeiras. Ele dirige um caminhão. Não há nada de nefasto nisso. O Estado não mencionou isso na abertura, mas as provas vão mostrar isso para vocês. Vocês vão ouvir John e Juan, que vão contar para vocês. Nós conhecemos Mário há décadas. Ele foi gentil o suficiente para ajudar a montar as mesas e cadeiras para o casamento que iria acontecer 4 dias depois para um policial e sua nova esposa. Não haverá nenhuma evidência de uma arma de fogo ou qualquer coisa que sugira envolvimento em um homicídio. John Biggerstaff vai entrar por aquela porta. John Biggerstaff vai entrar por aquela porta. Eles nunca foram presos. A história deles sempre foi a mesma, apesar de lhes ter sido oferecida aquela imunidade. A noite do homicídio. O agente Blythe vai testemunhar que o dispositivo de Mário Fernandes entra em Jacksonville Beach e vai até Marsh Inlet. E haverá muitos depoimentos sobre isso. Se esse dispositivo saiu ou não daquela residência até as 9h30 da manhã seguinte. Agora, senhoras e senhores, 16 de fevereiro de 2022 foi um dia terrível. Há muitas pessoas neste tribunal, há muitas pessoas assistindo. Aquele dia destruiu a vida de tantas pessoas. Nós nunca, jamais diremos o contrário. O que Henry Tennant fez naquela noite foi indesculpável. Ele será responsabilizado por isso em outra ocasião. O Estado apresentou provas. Putas gigantes. Chaves de carro. Jaquetas. Ele destruiu a vida de Jared Bridgman, sua esposa, sua família. Ele destruiu a vida de Mário Fernandes, que foi acusado. Não será apresentada nenhuma prova a vocês que conecte esses pontos de que ele teve qualquer envolvimento no que Henry Tennant fez. Jared Bridgman veio e pegou seus filhos para o encontro que ele tinha naquela noite. Vocês vão ver um vídeo disso? Vai partir o coração saber onde isso termina. Ele leva as crianças a uma churrascaria em Jacksonville Beach, chamada Beer the Pig. Eles ficam lá por cerca de 45 minutos. Ele os leva de carro até Wendy's para comprar Frosties para eles. Ele os leva de volta. Você vai ver vídeos. Você vai assistir eles atravessando o estacionamento. Então, você também vai ver vídeos daquela caminhonete azul que pertence a Henry Tennant, o que não estará em disputa.
Essas são pequenas imagens de todos esses vídeos que você vai ver. Mas o que você não vai ver é Mário Fernandes. Você vai ver vídeos daquela caminhonete azul circulando com pessoas andando pela rua. Essa coisa é espalhada pela mídia. Eles estão procurando por qualquer testemunha que possa encontrar. Não haverá testemunha. Nenhuma evidência. Nada que sugira que Mário Fernandes está naquela caminhonete. O que você vai ver de 7h46 até 9h14, 7h46 é logo depois de deixar os Gêmeos. Você vai ver a caminhonete azul, como a senhorita Stifler disse, tentando manter uma certa distância. Ela está dirigindo pela 5ª Avenida Sul, passando pelo Sanctuary, e entra na Fairway Lane. E você vai ver aquele VW Atlas preto dirigido por Jared Briggan, com sua filha no banco de trás. E você vai ver um clarão de disparo. E você vai ver uma figura, que será Henry Tennant. E você vai ver um vídeo dele caminhando desde o local do homicídio, achando a 9th Street, que é a South Beach Parkway, e depois vira na 9th, até chegar a Shatter, subindo a Shatter, logo depois da delegacia de polícia. A senhorita Stifler falou sobre coincidências. Elas realmente acontecem. Então você sabe por que sabemos que elas aconteceram? Porque um fato terrível e irônico que você vai ver é que enquanto Henry Tennant está passando pela delegacia, assassinato! Kirsten Briggan, e eu acredito que sua mãe aparece na delegacia, elas são flagradas no mesmo quadro. Então, senhoras e senhores, vocês vão ver que coincidências realmente acontecem. Mário Fernandes pode conhecer um criminoso e não ser um criminoso. O Stifler sugere que haverá dados neste caso sobre os quais o agente Blythe irá depor, indicando que Mário Fernandes estava com o celular desligado durante o período do homicídio. No entanto, o que o agente Blythe vai depor é que ele não pode afirmar isso. Eles podem dizer que estava desligado em modo avião ou outro. O que está acontecendo, o Timing Advance, são simplesmente registros produzidos pela sua operadora de celular. E o que isso faz é garantir que seu celular funcione, que você tenha um bom sinal, e que a operadora saiba quando transferir a conexão para outra torre. Ele vai ler para você. Aviso da T-Mobile. Mesmo que registros de chamada sejam encontrados, pode haver momentos em que não há registros de Timing Advance disponíveis. Por favor, tenha cautela ao usar esses registros para fins investigativos ou de acusação. O que a senhorita Stifler não mencionou, mas as evidências vão mostrar, que havia outras lacunas. De 12h05 a 12h43 vai haver muitas lacunas. Você vai ouvir depoimentos. O Sr. Dreister vai contra-interrogar a agente Blythe. Haverá outro perito que vai testemunhar. Isso acontece o tempo todo. Mas o motivo pelo qual de 1205 a 1243 será significativo é às 12h36. O detetive Lamont e o detetive Burrell, do Departamento de Polícia de Jacksonville Beach, agora têm a difícil tarefa de notificar os parentes próximos de que Jared Briggan havia sido morto. Eles vão testemunhar que saíram do Departamento de Polícia de Jacksonville Beach às 12h36 e que Marshall Inlet fica apenas alguns quarteirões dali. E eles aparecem durante um desses intervalos. Mas já há outro intervalo. Isso acontece quase instantaneamente. De 12h05 a 12h43 se comunica por um segundo, depois volta direto de 12h43 até 1h14 da manhã, é o que os dados vão sugerir. E você sabe que Mário Fernandes está lá porque esses detetives vão testemunhar que estavam bem ali conversando com ele e Shanna Gardner na casa deles, identificados pela carteira de motorista. Eles não foram avisados com antecedência, dizendo que estavam a caminho. Então, quando o Estado sugerir que aquele intervalo anterior foi porque Mário Fernandes desligou o telefone durante o homicídio, você, na verdade, terá um conflito nas evidências vindas de um detetive, que vai dizer: eu olhei diretamente para o homem e para a esposa dele. Celular desligado, ou será que é simplesmente uma lacuna técnica?
E vocês vão ouvir depoimentos, vão ser lembrados daquele aviso de que eles não devem ser usados para fins investigativos e de acusação, porque às vezes eles simplesmente não existem. Como é, Sarah? Stifler mencionou, durante o mesmo período de tempo, a cena está sendo periciada. No teste, vocês vão ouvir o técnico de evidência Jarman, de Jacksonville Beach, que vai dizer, nós estávamos lá, coletando tudo, colocando marcadores no chão, isso vai estar nessas caixas, vocês vão levá-las de volta para a sala de deliberação, vocês poderão olhar para as cápsulas, tudo. Eles encontraram evidências naquela noite de Henry Tennant. Vocês vão ouvir que eles encontraram DNA no pneu colocado na estrada de Henry Tennant, não de Mário Fernandes. Eles coletaram amostras de tudo. Vocês vão ouvir, na verdade, que nós pedimos para eles coletarem amostras de algo. Nós não temos nenhum ônus, mas nós pedimos, por nossa conta e risco, para eles coletarem amostras de algo que encontraram e que não foi testado. E não havia nenhuma evidência de Mário Fernandes. Nenhuma evidência física, nenhuma testemunha. Nenhum vídeo. Você vai se surpreender com a quantidade de vídeos que vai ver. Eles foram de porta em porta, obtendo imagens de todas as câmeras Ring, de todas as câmeras de vigilância. Eles foram até o Hospital das Praias para olhar as câmeras de lá. Vasculharam todos os lugares possíveis em busca de qualquer vídeo que pudessem encontrar. E nunca viram Mário Fernandes nenhuma vez. O Estado vai querer que você acredite que, nesse intervalo, de alguma forma, ele conseguiu evitar todas as câmeras, que ninguém poderia saber onde estão. Mas nunca, jamais foi visto. Não há uma impressão digital, um fio de cabelo, DNA, nada, além do assassino, em Kenna. Como mencionei, os detetives vão às 12h36 durante um desses intervalos de timing advance. Eles vão testemunhar que, como policiais treinados novamente, você pode usar sua própria experiência. Eles fazem patrulha, agora eles são detetives. Um deles é cabo. Eles são treinados para observar. Eles vão testemunhar sobre as observações que fizeram. Eles também vão testemunhar sobre o que eles não observaram. Nada de valor probatório ocorreu quando eles foram até aquela residência, além de Shanna Gardner chorando por ter que matar os próprios filhos, e Mário Fernandes está presente ali mesmo quando essa informação estava sendo revelada. Eles não vão testemunhar que ele se escondeu no quarto dos fundos. Eles não vão testemunhar que ele estava suando profusamente 4 horas depois desse homicídio do qual ele supostamente seria o mentor. Eles não vão te dar nenhuma outra observação, além de nós chegamos, eles estavam lá, eles atenderam a porta. É assim, mais tarde naquele dia, Mário Fernandes faz o que disse que ia fazer. Ele vai até a casa de John Biggerstaff para ajudar com o casamento. E você vai ouvir isso dessas testemunhas. Você vai ouvir que Mário Fernandes e Shanna Gardner vão para uma entrevista voluntária. Como o Estado disse, houve exclusões de informações do Google. Eles não vão te dizer o que é. Eles querem que isso seja algum tipo de evidência de um homicídio, mas você pode usar o seu próprio bom senso, sua própria experiência. Eles vão testemunhar, pode ser simplesmente apagar e-mails de spam, pode ser apagar fotos, pode ser qualquer coisa, mas nós não podemos te dizer o que é. Você tem que olhar para isso com os olhos bem abertos e usar o seu próprio bom senso. Bom, o Estado não mencionou isso na abertura, mas eu prevejo que eles vão dar algum destaque a isso. Isso é depois da entrevista. Mário Fernandes faz uma viagem de carro para a Pensilvânia. Mas o que vocês vão ouvir é que ele foi com o caminhão dele, com a placa dele, com o celular dele, com os cartões de crédito dele. A promotoria estava certo, ele tinha acesso a muito dinheiro, centenas de milhares de dólares. Não havia restrição para suas viagens. Ele poderia ter ido direto para Jacksonville Beach, Aeroporto Internacional de Jacksonville, e fugido do país. Não é isso que as provas vão mostrar. Ele foi para o norte, parou, encontrou um amigo com quem joga videogame online. Vocês vão ouvir depoimentos sobre como eles se comunicam pelos headsets, sentam em suas cadeiras gamer e conversam. Eles saíram para jantar no Ruby Tuesdays. Eles não falaram sobre me esconder da polícia. Trocar de carro comigo, me dar um dinheiro, me ajudar. Não, eles falaram sobre caminhões, videogames e trabalho.
Eles foram dormir cedo porque um deles tinha que acordar cedo para trabalhar. Mário Fernandes continuou. Ele foi ao Walmart, ele foi ao McDonald's, ele usou o celular dele, ele usou o cartão de crédito dele, eles vão apresentar tudo isso como prova. Isso não será a prova de um homem fugindo da lei. E os dias depois, ele volta de carro. Volta direta para Jacksonville, direto de volta para Jacksonville Beach, para a casa que ele divide com a esposa, algumas quadras da delegacia de polícia. E, novamente, não haverá nenhuma evidência de que ele está tentando se disfarçar, esconder sua localização ou qualquer coisa assim. Ele volta direto para o lugar onde a polícia foi vê-lo pela primeira vez. E então, no dia 9 de março, eles divulgaram para a mídia a caminhonete azul. Divulgarão em todos os lugares. Toda emissora de notícias, redes sociais, todo policial do norte da Flórida está procurando por essa caminhonete azul. Você vai ver os vídeos da caminhonete, né, passando por Jacksonville Beach. Então eles começam a procurar a arma de 10 milímetros. O estado sugeriu que eles procuraram em todos os lugares. Eles foram a uma loja de penhores em Jacksonville Beach. Eles foram a Beach Spawn, na terceira rua. Eles encontraram 6 transações de uma arma que não deveria ser tão comum. Em uma loja de penhores, eles encontraram 6 delas. O lieutenant também estava indo a uma loja de penhores. Adivinha o que eles não fizeram naquela loja de penhores? Que foi procurar uma arma de Z milímetros. Eles não ampliaram essa busca. Eles procuraram em Jacksonville Beach e investigaram Mário Fernandes, porque, como o Estado tentou dizer, quem mais teria motivo para fazer isso? Eles não sabem quem está dirigindo o caminhão. Eles não sabem quem realmente contratou Henry Tennant. Não haverá nenhuma evidência que sugira que eles sabem. E eles levaram 30 minutos para falar de Henry Tennant na fala de abertura. Pagamentos. Eles querem que você acredite que Henry Tennant foi contratado a crédito. Que um homem que não tem um tostão furado, que ganha $15 mil por ano desmontando paletes de madeira, foi despejado da propriedade de Mário Fernandes, o cara que supostamente o contratou. Eles vão sugerir que ele foi pago. E ele realmente recebe o pagamento. Ou ela recebe na forma de cheque. Ex-cheque. Não, ao mesmo dia. Vamos para a jardinagem. Vamos para o trabalho no telhado. Rapaz, graças a Deus por essas câmeras instaladas nos postes. Porque por mais que o Estado quisesse dizer que essa propriedade simplesmente não era boa, não significava que o trabalho não era feito. E você vai realmente ouvir uma ligação telefônica gravada, que eu vou mostrar em um momento onde você vai ouvir o Mário, sem nem saber que está sendo gravado, comentando sobre como Henry Tennant é um bom trabalhador diarista, e que isso foi durante a Covid. Eles chamaram um empreiteiro para cortar uma árvore e queriam cobrar $3 mil por uma árvore. Você vai ouvir a ligação telefônica. Vai estar como prova, e você pode ouvir lá atrás, entre duas pessoas que não sabiam que estavam sendo gravadas. Henry Tennant, ele é um trabalhador incansável. Esse cara arou o jardim da frente, cortou árvores. Você vai ver um vídeo dele descarregando azulejos da traseira do caminhão dele em Potomac, trabalhando. E o meu sócio foi gentil o suficiente para se levantar e pegar uma prova que vocês vão ter aí atrás, que é um diário encontrado no caminhão de Henry Tennant. E o Estado disse, bem, tem um cheque e está escrito Kickstarter. Boa sorte. Bem, nós não encontramos uma conta no Kickstarter. Kickstarter só significa que alguém está dando dinheiro para ajudar a impulsionar o negócio de alguém. Henry Tennant é um trabalhador. Mário Fernandes o contratou para fazer serviços, não para matar. Trabalho em árvores, trabalho no telhado, paisagismo, trabalho com azulejos. Você vai conhecer o plano de negócios do Sr. Tennant porque ele queria ser seu próprio chefe. Você vai ouvir o depoimento da namorada dele. Você vai ouvir outras pessoas dizendo que Henry queria começar o próprio negócio, queria ter seu próprio negócio de paletes, ele estava cansado de trabalhar para os outros, ele queria trabalhar para si mesmo. E ele escreveu um plano de negócios que você poderá levar para lá e analisar página por página com os preços e o que ele esperava de receita. Mário Fernandes, que na época tinha acesso a centenas e centenas de milhares de dólares.
deu dinheiro para um cara que o ajudava em sua própria casa e investiu no negócio que ele queria começar. É isso que os cheques dizem. E é isso que as câmeras de poste vão mostrar. Você nunca vai ver nenhuma ligação com homicídio. E depois daquele último cheque, você nunca vai ver nenhum outro pagamento. Eles querem que você acredite que as provas vão mostrar que ele foi contratado com pagamento posterior e recebeu 3 cheques. Eles estavam se escondendo bem debaixo do nosso nariz. O nome de Mário Fernandes está no cheque, a empresa, a LLC que ele tem com a esposa, está no topo, tem o número da conta dele, está emitido para Henry Tennant. É um contrato de prestação de serviços, não de homicídio. Mário Fernandes e Shanna Gardner comparecem para um segundo depoimento voluntário e Mário Fernandes fornece seu DNA voluntariamente. Tem uma jaqueta que você não consegue ver ali no canto. Tem essas botas aqui embaixo, tem chaves aqui, tudo lindamente colocado nessas caixas. Vai ser ótimo para o julgamento de Henry Tennant. Elas não têm nenhuma relevância para vocês considerarem os elementos que precisam decidir para ver se o Estado cumpriu seu ônus da prova, porque nada disso se conecta a Mário Fernandes. Mário Fernandes provavelmente conseguiria colocar metade do corpo dele nessas botas. Eles não terão nenhuma prova para sugerir que isso tem qualquer relação com Mário Fernandes e o homicídio de Jared Bridgerton. Mário, com licença, Henry Tennant é parado pela polícia, como disseram, foi para fins investigativos. Ele é preso por dirigir com a carteira suspensa. Eles encontram uma espingarda velha enferrujada no porta-malas do carro. Não tem nada a ver com o homicídio, mas como disseram, Henry Tennant é um condenado, ele vai para a cadeia. Eles vão até Potomac, eles notificam o Sr. Ordway que Henry Tennant foi preso por envolvimento em um homicídio. Estas são fotografias dos técnicos de perícia. Você poderá olhar para elas. Como eles determinam que estas são as botas? Isso é para vocês descobrirem, porque vocês vão ver todo tipo de coisa diferente. Eles recuperam daquela residência, incluindo o contrato de aluguel entre Jeremy Ordway e Mário Fernandes, assinado em 27 de janeiro, quando Henry Tennant, o chamado assassino contratado, está sendo despejado da casa do cara que o Estado quer que vocês acreditem que está pagando para ele cometer um assassinato. Então o caminhão é recuperado. Provavelmente houve muita comemoração nesse dia. 2 agentes da ATF recuperaram esse caminhão. Esse não era apenas um amigo da família de Henry Tennant. Era um homem chamado Jimmy Jones. E essa propriedade não pertence a Mário Fernandes. Não é uma propriedade de aluguel de Mário Fernandes. Não haverá nenhuma evidência que sugira que Mário Fernandes já esteve nessa propriedade. Eles conversaram com esse homem, Henry. E ele empurrou esse negócio para o meu quintal, disse que a corrente de comando estava quebrada, não funciona mais. Um homem contratado para um homicídio aparentemente não podia pagar para consertar o próprio caminhão. Ele está parado no quintal dos fundos. Eles conseguem um mandado de busca para recuperar o caminhão do quintal dos fundos. Mas as evidências vão sugerir que eles não precisavam conseguir o mandado de busca, porque Jimmy Jones disse, claro, pessoal, podem ir ao quintal dos fundos, fiquem à vontade para pegar. Ei, se vocês quiserem revistar minha casa, fiquem à vontade para fazer isso. Agora eles encontraram o caminhão usado no assassinato de Jared Bridgerton. E eles não têm uma arma de fogo. Adivinha o que eles não fizeram? Eles não revistaram a propriedade. Eles não entraram, mesmo tendo consentimento. Eles vão dizer, bem, não tínhamos um mandado de busca. Não precisa um mandado de busca. A polícia vai te dizer que se eles têm consentimento, podem entrar direto. E esse consentimento pode ser revogado a qualquer momento. Jimmy Jones diz, pessoal, entrem. Ele disse, o Henry se envolveu em um tiroteio. E mesmo assim, eles decidiram não procurar aquela arma calibre 10 milímetros exatamente no local onde encontraram o caminhão com um cara que não chamou a polícia para dizer eu vi esse caminhão em todas as notícias. Ele está no meu quintal, mas o que você também vai ouvir. E por que isso é significativo? É quando um agente do FDLE depuser. Esse agente vai te dizer que no dia 30 de julho, há apenas algumas semanas, ainda estamos recebendo evidências. Ele produz um relatório identificando a arma de fogo usada como sendo uma Glock, com 4 nomes listados nesse relatório. Henry Tennant, Shanna Gardner, Mário Fernandes e Jimmy Jones. Esta não foi uma boa investigação. SRA.
Stifler estava certa. Foi feita por policiais que não tinham experiência em investigações de homicídio. Eles vão te dizer que estavam aprendendo na prática. Nunca saberemos o que há dentro daquela casa. Então, quando eles dizem, eu queria que tivéssemos conseguido a arma, talvez pudéssemos ter descartado a ideia de que era a arma do Sr. Biggerstaff. Houveram oportunidades. Eles só olharam onde quiseram olhar. Eles não olharam em uma casa para a qual receberam consentimento para entrar. Eles recuperam o caminhão. E eles levam para Jacksonville Beach. Eles vão te dizer que nem queriam guardar na garagem deles. Era tão nojento. Então, se você pensa, bem, talvez o caminhão tenha sido limpo e por isso não encontraram nenhuma evidência. É isso que o Estado vai querer que você acredite. Eles vão te dizer que era tão nojento que, quando tiravam itens como esse livro, eles sacudiam e caía coisas de roedores, de insetos. Era nojento. Eles aspiravam com aspiradores especiais, com filtros especiais, procurando por pelos e DNA. Mário Fernandes não é como eu. Ele tem a cabeça cheia de cabelo. Eles não encontraram um fio de cabelo, uma impressão digital, DNA, célula da pele, nada. Nada relacionado a Mário Fernandes. Aquela escuta telefônica que eu mencionei, você vai ouvir. Uma testemunha chamada Carlos Fon, conhecido como Sony. Ele é amigo de Mário Fernandes. Ele vê no noticiário sobre esse homicídio. E era o ex-marido de Shanna Gardner. Você vai ouvir essas gravações. Meu Deus. E a Shanna, sabe? Estamos nos separando. É terrível. Ele vai dizer, eu ainda dirijo o caminhão. É um caminhão legal. Eles falam muito sobre caminhões. E por que ele gosta da Toyota dele? Fala sobre os cachorros dele. Eu menciono os cachorros porque a viagem para a Pensilvânia provavelmente vai ser algo importante para o Estado. Ele não levou seus amados cachorros. Você vai ouvir na ligação, cara, meu cachorro já viveu mais do que eu esperado. Mas eu te digo, quando eu faço ele se levantar e se mexer, ele fica ótimo. E ele também fala sobre Henry Tennant. Ei, você conhece o Henry Tennant? Ele não se afasta porque, ele faz todo tipo de trabalho para mim. Derrubando árvores, arando o jardim da frente e fazendo paisagismo. Ele era um trabalhador incansável. Você vai ouvir a ligação de duas pessoas que não sabiam que estavam sendo gravadas. Eles acabam revistando o veículo do Mário, eles apreendem o celular dele. Sim, valo probatório. Agora, senhoras e senhores, quando comecei esta abertura, quando vocês começaram a seleção do júri e ouviram a acusação ser lida, o Estado da Flórida tem o ônus exclusivo e único de provar cada um desses elementos. O primeiro elemento não exigirá nenhuma prova. Eu preciso tirar um momento para dizer a vocês que haverá muitas testemunhas neste caso, especificamente para fazer o que o Estado é obrigado a fazer, que é seguir a ordem de apresentação da prova. Infelizmente, eles têm que provar que Jared Bridgerton está morto. Então, quando há testemunhas que vão depor e o juiz Kite olha e diz, Sr. Hill, Sr. Dreiser, algum contra-interrogatório? E nós dizemos, não. Nós poderíamos levantar e falar por horas e fazer todo tipo de perguntas, mas você já dedicou 3 semanas da sua vida respondendo a essas perguntas. Então, se não nos levantarmos para fazer perguntas, é porque não há valor probatório em responder a essas perguntas para Mário Fernandes. Não precisaremos fazer perguntas aos cidadãos realmente gentis que confortaram aquela garotinha no banco de trás. Não precisaremos fazer perguntas aos policiais que tentaram fazer a RCP. Certamente não precisaremos fazer perguntas ao médico legista que constatou a morte de Jared Bridgerton. Quando fizermos perguntas, pedimos que prestem atenção, e eu sei que vocês vão. Vocês já se dedicaram muito a isso. A única pergunta que vocês precisam responder não é se essa foi uma noite terrível que marcou tantas pessoas. Vocês precisam responder a estas perguntas, que é se a morte foi causada pelo ato criminoso de Mário Henrique Fernandes Saldana. Se foi ou não um assassinato premeditado de Jared Bridgerton. Vocês certamente vão concluir que Henry Tennant fez exatamente isso. Eles vão mostrar todas essas provas para vocês. Mas vocês terão que determinar se o Fernandes tinha a intenção de que esse assassinato ocorresse e se ele fez algo ou disse algo com essa intenção. E que isso incitou, provocou, encorajou, ajudou ou aconselhou a outra pessoa, Henry Tennant ou outros, a cometer esse crime.
Eles não precisam provar que ele estava lá, mas precisam provar esses dois elementos, ambos, para poder condená-lo. Quanto à instigação criminosa, é a esta mesa provar que Mário Fernandes Saldanha solicitou Henry Tennant, ou assassinal, para cometer qual delito? Assassinato em primeiro grau. Isso. Durante a solicitação, Mário Henrique Fernandes Saldanha comandou, incentivou, contratou, pediu a Henry Tennant para praticar uma conduta específica que constituiria a prática de assassinato em primeiro grau. Esse é o encargo dele. Provar de modo a excluir qualquer dúvida razoável, e o juiz vai ler essa instrução para vocês, vocês vão levá-la com vocês para lá. Nós conversamos sobre isso na seleção do júri. O rei se declarou inocente. Isso significa que vocês devem presumir ou acreditar que o réu é inocente neste momento. Inocente. Essa presunção permanece com o réu em relação a cada alegação essencial da denúncia durante cada etapa deste julgamento, a menos que tenha sido superada pelas provas, de modo a excluir qualquer dúvida razoável. Para superar a presunção de inocência do réu, o Estado tem o ônus de provar que o crime pelo qual o réu é acusado foi cometido e que o réu é a pessoa que cometeu o crime. A lei não exige prova além de toda dúvida por parte do júri, antes de apresentar um veredicto de culpa. Uma dúvida meramente possível, especulativa, imaginária ou forçada não é uma dúvida razoável. Uma dúvida razoável não é um palpite ou mera conjectura. Na verdade, ela se baseia no raciocínio e no bom senso após uma consideração cuidadosa e imparcial de todas as provas deste caso. Uma dúvida razoável quanto à culpa do réu pode surgir a partir das provas, de conflito nas provas ou da falta de provas. Se, após uma consideração cuidadosa e imparcial de todas as provas, você tiver uma dúvida razoável quanto à culpa do acusado, é seu dever declará-lo não culpado. Por outro lado, se após uma consideração cuidadosa e imparcial de todas as provas, você estiver convencido, além de qualquer dúvida razoável de que o réu é culpado, é seu dever considerá-lo culpado. É somente nas provas apresentadas no julgamento que vocês devem buscar essa comprovação. Vocês precisam estar convencidos de que ele preencheu cada elemento de cada acusação. O contrário, como vocês disseram na seleção do júri, é seu dever. É a lei que vocês devem proferir um veredicto de não culpado. Senhoras e senhores, vocês prestaram atenção em mim. Prestaram atenção ao Ministério Público. Vocês sacrificaram toda a semana passada. Nas próximas 2 semanas, não queremos desperdiçar mais o tempo de vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês e estamos ansiosos para apresentar o caso de vocês. Obrigado.